Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso encontro neste começo de domingão, a 61 dias das eleições que irão definir o futuro do nosso país. De uma forma como a gente nunca viu, porque nós estamos, de fato, não diante de opções políticas, administrativas ou ideológicas, não. Nós estamos diante de um conflito civilizatório. O Brasil segue numa estabilidade progressista, para que a gente tenha bases para transformações mais importantes aqui no nosso país, a favor do povo brasileiro, ou a gente permitirá que o nosso país seja jogado num abismo. Um abismo que a gente entrou de uma forma muito profunda durante o governo Bolsonaro e que, vejam só, o lema do seu filhote agora, o filhote do senhor Jair Messias, presidiário, é de resgatar o Brasil. Mas resgatar o Brasil do quê? Qual é a base racional? O que eles fizeram durante 4 anos que foi perdido e que agora eles estão querendo retomar? Eu já mostrei para vocês no nosso encontro de ontem que todos os indicadores econômicos, os indicadores sociais, mostram que foi um verdadeiro desastre os 4 anos de Bolsonaro à frente do nosso país. Os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, todos os investimentos caíram aqui no nosso país. E a qualidade de vida também caiu. O salário mínimo não foi reajustado, os aposentados tiveram uma reforma da Previdência que foi absolutamente devastadora para os trabalhadores aqui no nosso país, dentre outros indicadores sociais também. Então, essa gente vai querer iludir uma parcela da sociedade que está ainda um pouco distraída, aquelas pessoas que dizem que não são de um lado, não são de outra, que são independentes, os indecisos, enfim. Mas esses mesmos indecisos, eles definirão as eleições, já que o presidente Lula está precisando de poucos pontos para faturar essa eleição em primeiro turno. Mas existe um dado científico que eu vou mostrar aqui para vocês, que mostra que essa possibilidade do presidente Lula faturar essas eleições no primeiro turno, ela é muito grande, ela é muito positiva. O cenário não tende a apresentar grandes mudanças, exceto pela intervenção das big techs, dos grandes veículos de comunicação e das redes sociais. Daí o nosso papel também fundamental nessa batalha no enfrentamento dessas questões. Eu vou mostrar aqui para vocês cenas muito interessantes, algo que o presidente Lula já sinalizou, que eu acho que é uma coisa fundamental e pode ser não só aguardada para ter um início a partir de um segundo mandato, coisas que ele falou que a gente já pode começar a tocar nelas a partir de agora. Pois bem, eu vou atualizar aqui com vocês o que está acontecendo, trarei aqui também uma imagem muito interessante das andanças que eu estou fazendo, conversando com as pessoas, graças a você que está apoiando o nosso portal. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha participar aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? São formas do algoritmo entender que o nosso portal é um portal que as pessoas gostam de assistir, tá bom? Você também pode acessar sempre o primeiro comentário aqui no nosso portal para participar de uma forma mais efetiva dessa nossa jornada nesse ano de 2026. Olha, muita gente já chegou, eu vou falar sobre isso aqui no final do nosso encontro, e você aqui, como eu já disse, é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, ó, tá curioso? Vê lá no primeiro comentário que você vai saber do que eu estou falando, tá bom? Gente, vamos aqui aos assuntos, né? Começando aqui com esse artigo que eu peguei, está traduzido aqui para o português, tá? Mas é de analistas norte-americanos. Às vezes eu fico um pouco na frente aqui do texto, gente, ou então me desculpe, às vezes eu corto um pouquinho, tá? Mas eu acho que dá para acompanhar quem gosta de acompanhar as imagens aqui. Isso aqui está traduzido para o português. A vantagem global da incumbência. O que significa isso? Desde 1945, tem muitos pesquisadores que estudam eleições do mundo inteiro, na África, na América Central, na América do Sul, nos Estados Unidos, enfim. E sempre quem está no poder acaba tendo uma vantagem que, quando chega na época da eleição, essa vantagem pode oscilar entre 3 e 6 pontos percentuais, né, das intenções de votos que são medidas ali. No Brasil, isso tem sido muito comum. A pessoa prefere votar no prefeito para reeleger o prefeito, o governador, o presidente da República, ou mesmo o senador que está buscando um mandato, renovar o seu mandato, e até deputados também em todos os planos, né? E vereadores também, enfim. É a vantagem de quem está aparecendo, quem está fazendo alguma coisa. A vantagem do incumbente. O incumbente é aquele que tem incumbência de administrar a coisa pública. Ora, gente, se o presidente Lula ele tem uma vantagem média em todas as pesquisas entre 7 e 8 pontos, às vezes cai um pouquinho para 6, enfim.
Olha, se ele faturar mais 4, 5 pontos na semana das eleições, ele vai ganhar essas eleições no primeiro turno. Isso está fazendo com que quem tem essa noção esteja debandando da campanha de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não, não tem candidato a vice ou candidato a vice até agora, né? Ele está fazendo a peregrinação por todos os lados, mas ele não tem o que apresentar. É um candidato oco e, sobretudo, um candidato apodrecido pelo seu passado, que já foi revelado muitas vezes. É um passado cheio de desonestidades. Então as pessoas sabem que não dá para confiar nele porque ele não tem nada a apresentar daqui até o pleito eleitoral como uma grande novidade, uma coisa estimulante, alguma coisa que possa atrair votos. Muito pelo contrário. Então o que se faz é tentar sempre minar a candidatura do presidente Lula. E agora a gente está vendo a coisa muito esquisitona, que é mais uma vez uma tentativa de atingir o presidente Lula atingindo seu filho. Há 20 anos, desde 2006, se tenta achar alguma coisa do Lulinha, né? A Lulinha com Ferrari de ouro, Lulinha sócio da Friboi, Lulinha dono da JBS, Lulinha dono de não sei o que de vaca, Lulinha dono de curral no Uruguai. Então, se busca isso o tempo todo atrás do Lulinha. Mas vejam só, gente, eu acho que até nós aqui do campo progressista, a gente acaba dando fica com um temor exagerado em relação a essa história, porque é o seguinte, vamos imaginar ali que o Lulinha seja uma figura, um filho podre, um filho ruim do presidente da República. O que isso tem a ver com o Lula? Se o Lula está dizendo o tempo todo, olha, se fizer filho meu, qualquer pessoa que fizer algum mal feito, tem que ser responsabilizado conforme diz a lei. O que tem a ver isso com o presidente Lula? As pessoas que têm filhos, as pessoas que têm família, como é que essas pessoas leem isso? Então, o fato do filho ter feito uma besteira, ou estar envolvido com alguma besteira, então é você que tem que ser responsabilizado por isso. E o engraçado é o seguinte, o Bolsonaro com essa penca de filhos, que vão desde a corrupção, desde a loucura, desde da insanidade, desde os seus comportamentos mais bizarros, né, e que influenciaram de uma forma grotesca o destino do nosso país. Enfim, essas pessoas estarem tentando achar alguma coisa no filho do Lulinha e tal, para tentar atingir as eleições. Eu acho que não vai funcionar. Tá? Eu acho que funciona muito para quem já é dessa bolha, mas para as pessoas que estão atentas, as pessoas percebem o que está acontecendo. Agora, eles estão tentando atingir o filho do Lula, mas isso tem que colocar uma responsabilidade no senhor André Mendonça para que ele também dê passos em relação à apuração do que fez o filho do Bolsonaro, aí sim, com gravação, com visita, com todo tipo de banditismo, tanto do Vorcaro como as coisas dele no Rio de Janeiro, a turma dele no Rio de Janeiro. Como é que ninguém se lembra que desde 2019, quem administra o estado do Rio de Janeiro é a quadrilha de Flávio Bolsonaro? Isso não sou eu que estou falando, todo mundo do Rio de Janeiro sabe disso, né? Então tem uma diferença muito grande entre os filhos do Bolsonaro e filhos do presidente Lula, né? Aliás, ninguém nem sabe quantos filhos o presidente Lula tem. Ninguém nem sabe quantos irmãos o presidente Lula tem. Sabe porque ele fala de uma hora para outra, mas ninguém consegue ver nada, enfim. São pessoas discretas, estão longe do poder, não tem ninguém cabidado emprego, ninguém virou deputado, ninguém virou nada, enfim. Então o presidente Lula mantém uma distância muito grande dessa história. Gente, teve essa entrevista do Lula, lá no Inteligência Limitada, vai bater quase 1 milhão de visualizações. É muita gente que assistiu. Para vocês terem uma noção, o Flávio Bolsonaro fez a mesma entrevista já algumas semanas atrás. E essa audiência do Flávio Bolsonaro está chegando a 600 mil visualizações. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que esse programa do presidente Lula, no Inteligência Limitada, vai ultrapassar 1 milhão e vai ficar como o dobro de audiência de Flávio Bolsonaro, né? E aí é o seguinte, o presidente Lula ele falou algumas coisas muito interessantes, deixa eu ver se eu pego aqui, acho que está dando para pegar, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele falou de uma realidade que ele já pode começar a levantar agora, nesse período eleitoral, e falou de coisas para o futuro que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos a elas aqui. Hoje eu estava discutindo, quando eu criei o PT, Vilani, quando eu criei o PT, eu ia fazer um comício no interior, sabe? Antes de falar o comício, eu falava, gente, eu estou aqui, estou criando um partido político, eu sou candidato a governador, eu queria que vocês comprassem esse macacão, essa camiseta, essa bola, essa vida médica, tudo estrelinha do PT, que eu preciso juntar dinheiro para encher o tanque para ir para outra cidade. Assim eu fiz o PT.
Assim eu vi do PT. Sabe? Então eu tenho saudade desse tempo. Era difícil, mas era mais honesto. Sabe? Era uma coisa mais decente. A gente dormia com a consciência tranquila. Hoje eu vejo aí os partidos com dinheiro, fundo partidário, fundo eleitoral, bilhões e bilhões. Sabe? Então vai lá apodrecer a política. Todo mundo tem um preço. Vou lá pedir voto para o vereador. Quanto é que custa aquele vereador? Eu pedir voto para o deputado. Quanto é que custa aquele deputado? Sabe? Então eu estou enojado disso. Sabe? E eu quero ver se eu mudo. E é importante todo mundo saber. Sabe? Se eu ganhar as eleições, eu venho para mudar isso. Promessa. Tá? Gente, olha só. Presidente, essa fala foi muito importante, né? Mas isso já pode ser. Essa batalha pode começar agora. E pode começar agora como? O presidente Lula recomendando o voto, assim que começar o processo eleitoral, em deputados que defendam, ou candidatos a deputados, senadores, governadores, que defendam essas pautas. Pessoas ser bem clara. Eu, por exemplo, que sou pré-candidato, agora estou virando candidato, né? Aliás, dia 17 de agosto, a minha candidatura será lançada na Associação Brasileira de Imprensa, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, você já fique ligado aí, você que tá vindo junto nessa campanha, né? Enfim, mas o presidente Lula já pode começar essa batalha indicando, ou pedindo para que as pessoas tenham atenção nisso. Quem são os deputados ou pré-candidatos ou candidatos que defendem o fim da jornada 6x1? Aqueles que são contra o orçamento secreto, aqueles que são contra essa montanha de fundo partidário. Enfim, porque isso intoxica a democracia do nosso país. Alguns temas e outros atrasam. Gente, essa coisa da pauta 6x1, ela é muito importante. Porque se o eleitor não está consciente, sobretudo o eleitor trabalhador que trabalha nessa jornada, de quem são os deputados que, dentro do Congresso Nacional, estão contra ele ter um dia a mais de descanso, ele acaba votando errado, ele acaba votando naquele que vai atuar contra os seus interesses, contra a pessoa humana, contra a sua família, né? Tem um outro ponto aqui também na entrevista do presidente. Vamos pegar que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. O senhor está bem, estamos bem, mas esse programa aqui vai ficar além da gente na internet. Manda uma mensagem para o futuro. Daqui 200 anos, quem está assistindo esse programa, quais seriam suas últimas palavras, teu epitáfio? Olha, eu carrego comigo um desejo, tá? Sabe? Eu sou obcecado por investimento em educação, em ciência e tecnologia, para que esse país vire uma grande nação. Sabe? Nós temos condição para isso. Nós temos condições de ter um país capaz de competir com qualquer país do mundo. Mas é isso que eu sinto. A gente é o país do quase, né? A gente está quase é. chegando, a gente tem bacia hidrográfica, a gente tem terras raras. Nós já temos, inclusive, nós temos que pensar muito seriamente em 4 coisas. Agora, a questão da defesa é uma coisa séria. O Brasil tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, tem 8.000 quilômetros de fronteira, tem petróleo no fundo do mar, tem petróleo em terra, tem minério. A gente tem que tomar conta disso, cara. Não qualquer um pode vir aqui querer tomar da gente. Depois, eu quero cuidar da educação. A educação é minha obsessão. Sabe? Eu quero ser o maior formador de educação do mundo. Sou de família de professores mesmo. Uma coisa que eu vou criar aí, vou falar para o teu pai, uma coisa que eu estou pensando em criar, que é o seguinte: eu quero criar uma política muito forte de cuidar das pessoas da terceira idade. Sim. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes o filho se esquece que o pai e a mãe tiveram muito trabalho quando ele era pequeno. Claro. Sabe? E quando o pai e a mãe precisam, eles não dão o carinho que o pai e a mãe precisam. Então, gente, são coisas muito importantes. Olha, primeiro essa cruzada a favor da educação em tempo integral, né? Que é também uma cruzada que eu vou estar... Aliás, a minha vida inteira eu defendi isso, né? E agora, né, com essa jornada nossa aqui, eu vou ter mais condições de ter voz, né? De verbalizar isso no Congresso Nacional, se Deus quiser, com vocês aqui, né? Bom, para isso, mais uma vez, eu quero agradecer vocês que estão participando aqui da nossa ferramenta que está ajudando a gente a fazer coisa. Tem gente que está me ajudando, claro que a gente vai usar esses recursos aí apenas para essas contratações aí, tá? Mas já mudamos muitas coisas e você que está conosco aqui está sabendo o que eu estou fazendo, né? E aí, gente, olha, uma das coisas que eu estou fazendo é ir até os lugares, né? E aqui tem aqui, ó, eu fui a Nova Iguaçu e vi essa situação aqui, vamos lá. Opa, cadê, gente? Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui no Sesc de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, lugar que eu dei aula por mais de 15 anos. É um lugar que está tendo uma festa junina e está tendo também exposição de arte. Eu vim aqui para exposição de arte, mas, para minha felicidade, olha só quantas pessoas estão aqui hoje, né? Então, vou entrevistar algumas pessoas, vou conversar sobre o que elas estão achando da conjuntura nacional, dos últimos acontecimentos e apresentar para vocês também algumas coisas muito interessantes. Até já!
Então, gente, o negócio é o seguinte, então eu estou tendo a possibilidade de conversar com muita gente, né? Muita gente. Aqui foi uma galeria de arte que estava lá. Aliás, como você está vendo, né? Foi aqui algumas semanas atrás, né? Aliás, 2 semanas que eu tive lá, enfim, o material que está ficando pronto, eu estou exibindo aí no nosso canal de cortes, tá? Mas eu entrevistei gente lá que disse coisas como essa aqui, como artista plástico, ó, dando a opinião dele sobre a conjuntura agora. Vamos lá. Às vezes, esse fundinho musical... Gente, eu estou aqui com o artista plástico DNI. Quando eu tinha o meu restaurante, que era restaurante e galeria de arte, ele expôs lá algumas vezes. E hoje ele está aqui também, para minha grata satisfação, estou reencontrando ele aqui. Mas eu queria perguntar sobre política. Tá? Nós estamos vendo aí essa coisa envolvendo o Bolsonaro, realização do filme, se tomou ali 61 milhões de reais para fazer filme. Essa história é verossímil no meio artístico? As pessoas acreditam que o Flávio Bolsonaro foi pedir dinheiro para o Morcaro só para fazer filme? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí é para lavagem de dinheiro, entendeu? Ninguém vai fazer um filme ruim daquele por 100 e poucos milhões de reais, né? Aquilo ali é uma vergonha, tem que ser mais investigado, entendeu? Porque é tão gritante aquilo que não sei como é que esse cara ainda não está preso, né? Aliás, o apelido dele é Rachadinha, não é à toa. E agora a gente está vendo que o clã tá brigando. A Michelle está fazendo coisas para Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro está rebatendo. Essa é uma família? Eu não vejo... A tua família é assim? Nunca, que isso. Eu acho que com relação é uma família de milicianos, né? Todo mundo sabe. Agora, com relação à briga dos dois, aquilo ali é onda. Aquilo ali é para chamar a mídia, entendeu? Chamar a imprensa, que depois eles vão estar se beijando novamente. Então, gente, esse material todo eu estou preparando sempre e colocando no nosso canal de cortes, tá? Mas isso é graças a vocês que estão ajudando aí na nossa caminhada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mais tarde tem mais coisas para a gente conversar, mas o papo de hoje foi esse, né? A vantagem do incumbente, Lula em primeiro turno nas próximas eleições, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente volta.